Vamos falar de um assunto que, olha, tá tirando o sono de muito investidor. As ações da Vale. Ah, com certeza. Elas simplesmente dispararam. Nos últimos 12 meses, a gente viu uma alta de mais de 45%, com o papel batendo na casa dos R$ 75. E aí, claro, vem aquela dúvida, né? Aquela coceirinha na mão. Depois de uma subida tão forte, a ação ficou cara. Será que a festa acabou? E agora é hora de vender? Essa é a armadilha clássica, não é? A gente tende a olhar o gráfico, ver aquela linha subindo e pensa, pronto, esticou demais. Exato. Mas a verdade é que, muitas vezes, não é que a ação ficou cara, é que ela estava barata demais antes. O mercado só corrigiu uma percepção. É um ótimo ponto. Porque não faz tanto tempo assim, essa mesma ação estava lá, meio esquecida, perto dos R$ 50. Exato. Ver um salto de 50% a partir daquele ponto faz qualquer um pensar, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. A gente vai analisar os materiais para entender o que está por trás dessa alta. Perfeito. E para fazer isso direito, a gente precisa ir além do sobe e desce do preço da ação, sabe? Sim, olhar os fundamentos. Isso, os fundamentos da empresa e, claro, o cenário do mercado em que ela atua. Eu sugiro a gente organizar a conversa assim. Primeiro, entender o motor dessa valorização. Ok. Depois a gente abre o capô da Vale para ver o que tem lá dentro além do minério. Em seguida, olhamos os números, os resultados. E, por fim, a gente discute as diferentes formas de calcular um preço justo para a ação. Combinado. Então vamos começar pelo gatilho. O que fez a ação decolar? Porque, assim, não tem muito mistério aqui, né? Não mesmo. O que realmente move o ponteiro para a Vale é o minério de ferro. É o carro-chefe com folga. E a relação é cristalina. Aham. O preço da tonelada do minério saiu de $94 em julho e, de repente, voou para perto de $108. A ação da Vale começou a subir logo depois, a partir de agosto. A conexão parece óbvia. Parece óbvio, mas tem um detalhe fascinante aí no meio. Qual? A ação subiu muito mais, em termos proporcionais, do que a própria commodity. Enquanto o minério subiu ali seus 15%... A ação subiu 40%, 50%. Exatamente. E a explicação para isso é o que o mercado chama de poder do equity. O poder da ação. Peraí, vamos traduzir isso. Você está dizendo que o mercado não está só olhando o preço do minério hoje. Ele está fazendo uma aposta de longo prazo na capacidade da Vale de transformar essa pedra em dinheiro. É exatamente essa a ideia. Uma tonelada de minério de ferro parada num porto não gera caixa, né? Certo. Mas uma empresa como a Vale, com toda a sua estrutura, pega essa commodity e a transforma em lucro, em fluxo de caixa, em dividendos. Entendi. O mercado, ao ver o preço do minério subir, ele não precifica só essa alta, ele recalcula todo o potencial de lucro futuro da empresa. Por isso a ação sobe com mais força. É uma alavancagem, sabe? Faz sentido. E essa maré subiu para todo mundo no setor ou a Vale pegou uma onda especial? A maré subiu para todos. Foi um movimento global. Se a gente olhar as concorrentes, tipo as gigantes australianas BHP e Rio Tinto, elas também viram suas ações subirem. Mas a Vale subiu um pouco mais, né? Um pouco mais, o que é interessante. E por que isso? Ela estava mais barata aos olhos do mercado antes? Exatamente. A interpretação mais comum é que a Vale talvez estivesse sendo negociada com um desconto maior em relação às suas concorrentes. Seja por risco Brasil, por questões do passado, enfim. A mola estava mais comprimida. Isso. A mola estava mais comprimida e quando soltou, soltou com mais força. Entendi o gatilho da alta. Mas isso me deixa curiosa sobre a empresa em si. Se a gente abrisse o capô da Vale hoje, o que a gente encontraria além desse motor gigante de minério de ferro? Ótima pergunta. Porque o minério de ferro é, sem dúvida, o presente da companhia. Olhando o formulário de referência da Vale, a gente vê que algo em torno de 85% da receita líquida vem de soluções de minério de ferro. É o negócio principal. Ok, 85% e os outros 15%. Geralmente é aí que as histórias interessantes se escondem. E nesse caso se escondem mesmo. Porque esses 15% que estão crescendo vêm do que a própria empresa chama de metais para a transição energética. Ah, agora a conversa ficou diferente. Totalmente diferente. Estamos falando basicamente de níquel e cobre. Níquel é bateria de carro elétrico, cobre é espinha dorsal de qualquer coisa elétrica, de fiação a data center. Exatamente.
De repente, a Vale deixa de ser só uma produtora de matéria-prima para a siderurgia chinesa e passa a ser uma fornecedora crucial para as maiores tendências de tecnologia do século. Como inteligência artificial, por exemplo. Perfeito. A ascensão da inteligência artificial exige uma expansão massiva de data centers. E esses data centers são consumidores vorazes de energia e, por consequência, de cobre. Então a Vale está se posicionando de forma muito estratégica aí. Muito. Para capturar o valor dessas duas ondas, a do ciclo tradicional do aço e a dessa nova economia eletrificada. Isso muda completamente a tese de investimento na empresa a longo prazo, não muda? Muda tudo. E o mercado ainda está aprendendo a precificar essa dualidade. Mas antes de chegar na parte do preço, vamos olhar a gestão. A estratégia. Isso. Um dado que salta aos olhos nos materiais de novembro de 2025 é que a Vale tem quase 6% de suas próprias ações em tesouraria. Ou seja, a própria empresa usou seu caixa para comprar suas ações no mercado. Exato. Isso é um sinal de confiança da gestão, certo? De que eles acham que a própria ação está barata. Mas na prática, o que significa para o acionista? É um sinal fortíssimo de confiança. E para o acionista isso abre dois caminhos muito positivos. O primeiro, e mais comum, é a empresa simplesmente cancelar essas ações. E aí? Pensa assim, se o bolo total é dividido em menos fatias, cada fatia fica maior. O lucro por ação aumenta, o dividendo por ação aumenta. É uma forma de remunerar o acionista sem pagar dividendo direto. Exato. E o segundo caminho Qual seria? é a empresa, no futuro, vender essas ações de volta para o mercado a um preço mais alto. Se ela comprou a 60 e vende a 80, por exemplo, ela realiza um ganho de capital enorme. Que vira lucro no balanço e beneficia todo mundo. De qualquer forma, é uma ferramenta poderosa de geração de valor. Ok, a estratégia parece sólida. E os resultados? Olhando os números do terceiro trimestre de 2025, a receita líquida em dólares cresceu. Mas o que me chamou muita atenção foi a gestão de custos. Ah, sim. As despesas com Brumadinho e barragens caíram 1%. O que é bom, mas olha isso. O custo do cobre caiu 65% e o do níquel 32%. É brutal. Uma queda de 65% no custo do cobre. Isso é impressionante. Como eles fizeram isso? É uma combinação de fatores, mas reflete um ganho de eficiência operacional gigantesco, sabe? Sim. Para uma empresa de commodities que não controla o preço de venda do seu produto, a única coisa que ela pode controlar é o custo de produção. Claro, é aí que se ganha o jogo. Exatamente. É o que permite que a empresa ganhe muito dinheiro na alta do ciclo, como agora, e sobreviva sem grandes traumas na baixa. Esses números mostram que o dever de casa está sendo muito bem feito. E a dívida, que é sempre o grande fantasma dessas empresas. A dívida está sob controle, a dívida líquida está estável e, mais importante, o perfil dela é saudável. Prazo longo. Prazo médio de vencimento de 8,7 anos. Ou seja, não tem pressão de curto prazo. E o custo, de cerca de 5,5% ao ano em dólares, é bem razoável. Não é uma preocupação agora. Outro ponto que eu vi nos dados foi uma leve queda no CAPEX, que são os investimentos da empresa. Minha primeira reação ao ver isso é pensar que a empresa está virando uma vaca leiteira de dividendos. É uma leitura correta? É uma leitura que tem fundamento, mas com algumas nuances. Uma queda no CAPEX, com a dívida controlada, significa matematicamente que sobra mais dinheiro. O fluxo de caixa livre. Isso, que pode ser usado para pagar dividendos, recomprar mais ações. Então, sim, pode sinalizar um período de maior foco na remuneração dos acionistas. Mas qual a nuance? A nuance é que a gente precisa sempre lembrar da natureza do negócio. Os dividendos de uma mineradora nunca vão ser tão previsíveis quanto os de uma empresa de energia elétrica, por exemplo. Eles são mais voláteis. Muito mais. Vão sempre variar de acordo com o preço da commodity. O investidor precisa ter essa volatilidade em mente. Certo. E olhando para frente, o que a própria Vale diz que vai fazer? Quais são as projeções oficiais dela? A empresa está otimista. Para o minério de ferro, a projeção é aumentar a produção para uma faixa entre 335 e 345 milhões de toneladas, com um plano de crescimento até 2030. E para o cobre? No cobre, a aposta é ainda mais forte. Eles projetam aumentar a produção a uma taxa de 5% ao ano até 2030. 5% ao ano, isso é bastante. É muito. Para se ter uma ideia,
A média de crescimento dos concorrentes globais é de 2%. A Vale quer correr bem mais rápido nesse segmento. Ok, o cenário que você pintou é bem otimista. Gestão de custos afiada, dívida controlada, crescimento em áreas estratégicas. Mas e os riscos? Eu li sobre um projeto gigante na África que pode bagunçar esse jogo. Simandou. Bem lembrado. Simandou é a grande nuvem no horizonte, o fator de risco que precisa estar no radar. O que é exatamente? É uma mina gigantesca na Guiné que está sendo desenvolvida pela nossa concorrente, a Rio Tinto, em parceria com o governo chinês. E o minério de lá é de altíssima qualidade, talvez o melhor do mundo. E qual o impacto disso? Mais oferta de minério de alta qualidade no mercado. Exatamente. Quando Simandou começar a produzir a todo vapor, vai injetar um volume enorme de minério de primeira linha no mercado global. O que pode pressionar o preço para baixo. Pode pressionar o preço geral para baixo e pode dificultar que a Vale consiga cobrar um prêmio pelo seu excelente minério de Carajás, já que vai ter um novo concorrente de peso. É uma variável que precisa ser monitorada de perto. Perfeito. Então, com tudo isso na balança, chegamos ao momento decisivo. Como traduzir tudo isso em um preço para ação? Os materiais que a gente analisou trazem alguns cenários de valuation. E é sempre bom reforçar que valuation não é uma ciência exata, né? É um exercício de criar cenários com base em premissas. Totalmente. E uma das premissas mais importantes é a tal da taxa de desconto, que é basicamente uma medida do risco que a gente embute na conta, certo? É a melhor definição possível. É o retorno mínimo que se exige para topar correr aquele risco. E nos materiais, a gente vê dois cenários. Um mais conservador, Que usa uma taxa de desconto maior, de 20%, imagino. isso, por causa da volatilidade. Nesse cenário, o valor justo calculado para a ação da Vale seria de R$ 67,50. 67,50. E no outro extremo? No outro extremo, um cenário um pouco menos conservador, usando uma taxa de desconto de 15%, o valor justo calculado sobe para R$ 90. Nossa, que diferença. Então, na prática, a gente fica com um corredor bem largo, que vai de uns 65, 67 até R$ 90. Exatamente. E o que isso nos diz sobre o preço atual de 75? Nos diz que o preço de hoje está confortavelmente dentro do que esses modelos consideram uma faixa de valor razoável. Não tá nem gritando me compre, nem gritando me venda. Isso. Pense nessa faixa como a área de jogo. A bola está quicando perto do meio-campo, nos R$ 75. E qual seria a regra de bolso, a conclusão prática dessa análise? Uma regra prática, baseada nesses modelos, seria que uma decisão de venda mais drástica só começaria a fazer sentido se o preço superasse com consistência o topo dessa faixa. Ou seja, se negociasse de forma sustentada acima dos R$ 90. Exato. Abaixo disso, o preço parece estar alinhado com os fundamentos, considerando a incerteza do setor. Certo. Então, para amarrar tudo, a valorização da Vale foi puxada sim pelo minério, mas não foi só isso. Não mesmo. A análise revela uma empresa que está fazendo o dever de casa na gestão de custos, com dívida saudável e, o mais importante, com crescimento muito promissor na divisão de cobre e níquel. Que a conecta com o futuro. Exato. E o preço atual, na casa dos R$ 75, parece estar dentro de uma faixa de valor justo, ainda que essa faixa seja bem ampla. Perfeito. E para encerrar, eu deixaria uma provocação. A nossa conversa toda girou em torno dos preços e fundamentos de hoje, né? Sim. Mas considerando a importância cada vez maior do cobre e do níquel para a receita e para a narrativa da Vale, a questão que fica é: em que momento o mercado vai deixar de avaliar a Vale predominantemente como uma empresa cíclica de minério de ferro e passar a precificá-la como uma peça-chave na transição energética global? E como essa mudança de percepção impactaria todos os modelos de avaliação que a gente discutiu hoje? A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, viu suas ações subirem quase 50% recentemente. Isso trouxe uma pergunta, assim, fundamental para a mesa. O preço atual de R$ 75 por ação é o pico de um ciclo, um sinal para realizar lucros, ou representa um novo patamar de valor, justificado por fundamentos sólidos e com espaço para crescer?
E é exatamente essa tensão que a gente vai analisar. De um lado, tem a tese de que a melhora operacional da empresa e a força das commodities sustentam o preço atual e ainda, quem sabe, prometem mais. Eu vou defender essa posição. E do outro lado, a perspectiva de que a R$ 75 a maior parte das boas notícias já está no preço. Eu vou argumentar que a volatilidade do setor e alguns novos riscos no horizonte reduziram drasticamente a margem de segurança para o investidor. Olha, a minha posição é que a alta recente das ações da Vale não foi um movimento especulativo, mas sim uma correção. Uma correção necessária e, eu diria, até atrasada. A gente viu esses papéis sendo negociados abaixo de R$ 50, um valor que, assim, claramente não refletia a capacidade de geração de caixa da companhia. A valorização foi impulsionada por fatores concretos, começando pela recuperação do preço do minério de ferro, que saiu de um piso de $94 para a casa dos $108 a tonelada. Mas a análise não pode parar aí, né? O minério, que responde por 85% da receita, é só uma parte da história. A divisão de metais para a transição energética, focada em cobre e níquel, está se tornando um motor de crescimento impressionante. Vimos as vendas de cobre crescerem 20% no último trimestre. Isso é estrutural, não é cíclico. E, internamente, a gestão está fazendo o dever de casa. Os custos de produção estão caindo tanto no minério quanto no cobre e níquel, e os investimentos, o CAPEX, estão mais controlados. Isso, no fim das contas, libera mais caixa para o acionista. Usando premissas que eu considero otimistas, mas perfeitamente razoáveis, como uma taxa de desconto de 15% para o fluxo de caixa futuro, eu chego a um valor justo que pode alcançar os R$ 90 por ação. Portanto, a R$ 75 ainda existe um potencial de valorização bem considerável. Entendi. Eu vejo os mesmos fatos, mas a minha conclusão é bem diferente. Eu concordo que a alta foi fundamentada, mas o meu argumento é que o preço de R$ 75 já absorveu assim todo esse otimismo, deixando pouca ou nenhuma gordura para queimar. Vamos olhar para uma métrica simples, o preço sobre valor patrimonial, ou seja, quanto o mercado aceita pagar por cada real que a empresa tem em ativos. Esse indicador está em 1,56. Isso significa que o investidor já está pagando um prêmio de mais de 50% sobre o patrimônio líquido da Vale. A janela da oportunidade, sabe? A fase de comprar uma barganha, isso ficou para trás. O motor principal, o minério de ferro, está cotado perto da sua média histórica de $105. A estratégia inteligente em commodities é comprar quando o preço está muito abaixo da média, não em cima dela. Comprar na média te expõe a um risco de queda muito maior do que a um potencial de alta. E tem um fator novo e, eu diria, perigoso no horizonte. A mina de Simandou, na Guiné, operada pela concorrente Rio Tinto. Ela vai injetar no mercado um minério de altíssima qualidade, competindo diretamente com o produto premium da Vale, o minério de Carajás. Isso pode pressionar as margens da empresa de uma forma que o mercado talvez ainda não tenha precificado. Por isso, uma abordagem mais conservadora, que exige uma margem de segurança maior, é necessária. Usando uma taxa de desconto de 20%, que eu considero mais prudente para um ativo tão volátil, o meu preço teto é de R$ 67,50. E sobre essa ótica, a R$ 75, a ação não está no preço justo, ela está cara. Entendo sua preocupação com múltiplo PVP, mas um indicador de 1,56 não me assusta nem um pouco para uma empresa da qualidade da Vale. Companhias que são líderes globais, com ativos insubstituíveis e uma enorme capacidade de geração de caixa, raramente negociam abaixo do seu valor contábil. A alta recente não inflou o preço, ela apenas o ajustou a uma realidade operacional que já era mais forte e que o mercado, de certa forma, ignorava. Você foca muito no fato de o minério de ferro estar próximo da média histórica, como se isso fosse um teto. Mas em um negócio cíclico, a média não é um ponto de referência crucial. Comprar no pico do ciclo é a receita para o desastre, não. Sim, mas o que mudou foi a estrutura de custos da empresa. A estabilidade do minério em torno de $108, que antes poderia ser vista como apenas na média,
Hoje, com a redução de custos que a Vale implementou, se traduz numa geração de caixa muito mais robusta e, principalmente, mais previsível. O lucro não depende apenas da commodity subir, depende da eficiência, e é isso que estamos vendo. A empresa consegue ser muito lucrativa mesmo que o minério não dispare. Essa é a mudança fundamental que talvez a sua análise esteja subestimando. Mas hoje eu vi tantas coisas verde e vermelha da Argente na esteira de tantas que eu não estava seguro para dizer com certeza que essa prévia estava 100% verdadeira. E o não subestima a melhora na eficiência, ela é real. Mas a questão central para o investidor é sempre a relação entre risco e retorno. E o que você descreve como estabilidade, eu vejo como ausência de margem de segurança. O momento de assimetria favorável, quando o PVP estava abaixo de 1,2 e o minério a $94, já passou. Ali o potencial de alta era muito maior que o de queda. Hoje, a situação se inverteu. Investir agora, com a principal commodity da empresa negociando perto da média, é ignorar a natureza profundamente cíclica deste negócio. Qualquer soluço na economia chinesa, qualquer mudança na política monetária global, e o preço do minério pode voltar para os $90. O impacto negativo no preço da ação hoje seria muito mais severo do que seria há 6 meses. O colchão de segurança desapareceu. Mas é aqui que a minha visão diverge fundamentalmente da sua. Você está olhando para a Vale de hoje como se ela fosse a Vale de 5 anos atrás, puramente dependente do ciclo do minério de ferro. A sua análise se concentra excessivamente nesse ponto, que, embora ainda seja o carro-chefe, não é mais a única história. A divisão de metais para a transição energética, com cobre e níquel, já representa quase 20% do EBITDA da companhia. Isso não é um detalhe, é uma transformação estratégica. 20% ainda significa que 80% dependem do minério, né? A cauda não pode abanar o cachorro. E 30%. Isso é um ritmo acima da média de todos os seus concorrentes globais. E não estamos falando de um crescimento cíclico. Estamos falando de um vetor de crescimento estrutural, diretamente ligado às maiores tendências do século. Eletrificação da frota de veículos, data centers para inteligência artificial, redes de energia renovável, tudo isso demanda quantidades, massivas de cobre. A tese é que o mercado, ainda obcecado com a volatilidade diária do minério de ferro, pode não ter precificado corretamente o valor dessa nova avenida de crescimento. Olha, com todo respeito, essa aposta no cobre e no níquel me parece uma distração perto do risco iminente que paira sobre o negócio principal. É como se preocupar com uma goteira no telhado quando a fundação da casa está com uma rachadura estrutural. Esse crescimento em metais é, sem dúvida, um ponto positivo estratégico, mas ele não anula a ameaça que vem por aí. O início da produção da mina de Simandou pela Rio Tinto não é apenas mais concorrência, é uma mudança de paradigma. Mas você não acha que o mercado já precificou um competidor que é conhecido há anos? Eu acho que o mercado não entendeu a dimensão do que está por vir. Simandou vai produzir um minério com teor de ferro acima de 65%, de altíssima qualidade, que permite que as siderúrgicas na China produzam aço com muito menos carvão e, portanto, com muito menos poluição. Em um mundo cada vez mais focado em metas ambientais, sociais e de governança, o tal do ESG, isso não é só uma vantagem competitiva, é um game changer. Isso ataca diretamente a principal vantagem da Vale, que são os prêmios que ela consegue pelo seu minério de alta qualidade de Carajás. Se a Vale for forçada a dar descontos para competir ou se perder a capacidade de cobrar prêmios, a gente está falando de uma erosão direta nas margens do negócio, que ainda gera 80% da receita. O crescimento no cobre, por mais robusto que seja, pode não ser suficiente para compensar essa pressão. A sua premissa assume o pior cenário para um risco que ainda precisa ser totalmente dimensionado. A qualidade de Carajás é indiscutível e a logística da Vale é extremamente eficiente. Mas vamos levar a discussão para o ponto central de qualquer investimento: o preço. A própria análise técnica, com todas as suas incertezas, aponta para uma faixa de valor justo muito ampla para a Vale, que vai de R$ 65 a R$ 90. Isso, por si só, já reflete a complexidade do ativo. No entanto,
Mesmo o ponto médio dessa faixa, que seria R$ 77,50, sugere que o preço atual de R$ 75 é, no mínimo, razoável. Para justificar uma venda baseada na ideia de que a ação está cara, ela precisaria superar os R$ 90. Mas aí a gente entra na questão das premissas, né? Para chegar perto de R$ 90, qual taxa de desconto você está usando no seu modelo de fluxo de caixa? Eu estou usando uma taxa de 15% e eu considero uma premissa perfeitamente defensável. Ela representa o retorno de um título do Tesouro de longo prazo, como a NTN-B, que vence em 2035, mais um prêmio de risco adequado para uma empresa com a qualidade, liquidez e posição de liderança global da Vale. Não vejo necessidade de exigir um prêmio maior. E é exatamente aí que a gente discorda. A questão fundamental para mim é a margem de segurança. Não se trata de acertar o valor justo na vírgula, mas de se proteger contra o imponderável, sabe? Contra o erro nas nossas próprias premissas. Para um negócio tão volátil, tão dependente de preços de commodities que ninguém consegue prever e da saúde da economia global, usar uma taxa de desconto de 15% me parece otimista demais. Uma taxa de 20% não é pessimista, é prudente. Ela reflete melhor os riscos reais do negócio. Mas uma taxa de 20% para uma blue chip como a Vale não é excessivamente conservadora. Você estaria punindo a qualidade da empresa. Eu não estou punindo a empresa, estou respeitando a natureza do setor em que ela atua. Mineração é um negócio arriscado e cíclico, não importa quão bem gerida a empresa seja. E ao aplicar essa taxa de 20%, chegamos a um preço teto de R$ 67,50. Esse número é um alerta forte de que o preço atual de R$ 75 não oferece conforto algum. Comprar ou manter a ação a R$ 75 significa abrir mão de qualquer margem para erros. É uma aposta de que o preço do minério não vai cair, de que o impacto de Simandou será pequeno e que o crescimento do cobre vai compensar qualquer problema. É uma aposta de que tudo vai continuar correndo perfeitamente bem. E em commodities, essa raramente é uma aposta sensata a se fazer. Em resumo, a minha posição é que o preço de R$ 75 por ação da Vale é plenamente sustentado por uma melhor operacional concreta, uma gestão de custos mais eficiente, que garante lucratividade mesmo com minério estável, e, crucialmente, por novas e subestimadas avenidas de crescimento estrutural no cobre e no níquel. A valorização que vimos foi uma correção de uma subavaliação, e o valor intrínseco da companhia, projetado com premissas razoáveis, ainda aponta para cima. Vender agora seria, no mínimo, uma decisão prematura. Por outro lado, meu argumento é que o cenário atual exige cautela e disciplina. O preço da ação já reflete a maior parte das boas notícias operacionais, enquanto os riscos, a natureza cíclica das commodities que não desapareceu e uma nova e transformadora concorrência no minério de alta qualidade permanecem ou até aumentaram. A R$ 75, a relação entre risco e retorno se tornou desfavorável. A margem de segurança, um princípio fundamental para qualquer investidor de longo prazo, está perigosamente estreita, se não inexistente. A complexidade da análise de uma empresa como a Vale, exposta a tantos fatores globais, mostra como diferentes premissas de risco e crescimento podem levar a conclusões, radicalmente distintas sobre o seu verdadeiro valor. E onde colocar a ênfase na eficiência e no novo crescimento, ou no risco cíclico e competitivo, é essencial para que cada um possa formar a sua própria convicção. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.